Olá, meus amigos e meus irmãos, graça e paz a todos vós que temei o nosso Deus, Criador dos céus e da terra e da fonte das águas. Sejam bem-vindos ao canal do Misael Honório e caso você ainda não se inscreveu, se inscreva, nos ajude, nos dá essa força para ajudar a compartilhar esses vídeos para que outras pessoas possam chegar ao conhecimento. No vídeo de hoje nós queremos falar a respeito do Antigo Testamento. Nós sabemos que o livro chamado Bíblia, ele é composto de dois testamentos. O Antigo Testamento, que começa em Gênesis e termina em João. O Velho Testamento começa em Gênesis e termina em João, que são as Escrituras. E o Novo Testamento, que começa em Atos dos Apóstolos e termina em Apocalipse, que é conhecido por Novo Testamento, ok? Então hoje nós vamos falar a respeito do Antigo Testamento. Por quê que todos os líderes do sistema religioso denominacional utilizam do Antigo Testamento para orientar, explicar, disciplinar os seus membros, os seus seguidores dentro do templo? Sendo que todo o Antigo Testamento, conhecido por Torá, foram escritas pelos judeus e somente para a nação de Israel. Mas muitos líderes religiosos, principalmente esses grandes, esses famosos que têm anéis de formatura, tem um canudo de teologia, escatologia e outras gia a mais, utilizam muito do Antigo Testamento para aplicar nos dias de hoje. E no vídeo de hoje eu convido você a acompanhar do começo até o fim, que você vai entender que tudo que está escrito no Antigo Testamento, de Gênesis a João, não se aplica a nós, os brasileiros. E se os líderes, o líder aonde você congrega, eles estão se utilizando do Antigo Testamento para doutrinar, domesticar, manter você no cabresto, a partir de hoje, a partir deste vídeo, você vai conhecer toda a verdade escondida por trás do Antigo Testamento. E no momento que você chegar ao final desse vídeo, eu peço a você que deixe o seu like, o seu dislike e me ajude a compartilhar também, caso você concorde. Porque tudo aquilo que eu vou falar aqui, eu vou provar dentro do livro chamado Bíblia. Ok? Então, se você é uma pessoa que acredita no Criador, que você tem fé no Criador, que você tem esperança na vida eterna, eu convido você, eu peço a você que acompanhe, assista esse vídeo até o final e no final do vídeo você tira então as suas conclusões sobre aquilo que o Misael Honório está falando aqui. E antes de nós começarmos esse vídeo, eu quero dizer para você, o meu intuito não é atacar, denegrir as religiões, os religiosos. Cada um segue a religião que quer. O meu intuito aqui, a minha missão aqui é trazer a verdade, desmascarar a mentira e trazer a luz para aqueles que ainda se encontram em trevas, trazer libertação para aqueles que se encontram aprisionados dentro de um sistema religioso criado pelo homem com fins lucrativos, ok? Então vamos lá ao nosso vídeo. A gente começa com a história de Caim e Abel. Os dois foram oferecer sacrifícios, os dois.
Noé também, quando ele sai da arca, ele também faz uma oferenda para Deus. Mas você sabe o significado dessa oferenda? Qual o significado? Como que são oferecidas? E hoje, como que nós devemos fazer hoje? Nós temos outros exemplos. Abraão oferece o seu filho em sacrifício. É bíblico, está na Bíblia. No lugar do Isaac, ele oferece um carneiro que estava preso lá no arbusto. Em continuação, nós vemos quando o povo do Egito vai sair do Egito, aos 44 do segundo tempo, Deus fala para eles, cada família pegar um carneiro e fazer um sacrifício, uma oferenda de Pêssah, que é a Páscoa. Nas vésperas da entrega da Torá, que é o Antigo Testamento, as Escrituras, Moisés traz o mandamento divino. Antes de receber as tábuas da lei, todo o povo de Israel estava lá, eles ofereceram oferendas e sacrifícios a Deus. Igual na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. É a mesma coisa, tem diferença. Os Pentateucos e os livros dos profetas também trouxeram oferendas a Deus por vários motivos. Mas você sabe qual o significado disso? E nós, o que nós temos que fazer hoje em dia? O que significa hoje? Uma coisa interessante é quando a gente pega o que está escrito no hebraico. Nós vemos aqui, chama-se Corban, uma oferenda ou sacrifício. Qual seria a melhor tradução? Para quem conhece um pouquinho do hebraico, a palavra korban vem do radical karof, ou seja, nós fala de sacrifício, nós vai tentar entender isso aqui melhor. A verdade é que nós vamos oferecer a Deus com o intuito de estar mais próximo de Deus através da oferenda, do sacrifício, para se aproximar cada vez mais do Criador. Mas que oferendas o Antigo Testamento oferece? E quem é que pode oferecer sacrifício? E aonde? Qualquer animal pode fazer sacrifício na esquina, na encruzilhada, na praia, na cachoeira. Ou existe leis muito específicas para isso, que o Antigo Testamento fala sobre isso? Na verdade, se nós pegarmos o motivo revelado pela Bíblia, ou mesmo um povo, e trazer as oferendas, nós encontramos, por um lado, por um sentimento de agradecimento, por uma salvação, por algo maravilhoso que aconteceu na nossa vida. Muitas vezes é um sacrifício de gratidão. O caso de Abel. Abel prosperou com o rebanho dele, então ele resolveu pegar o primogênito do rebanho dele e sacrificar a Deus em sinal de agradecimento. Mas será que Deus precisa disso? Deus vai comer aquela carne, aquele cabrito, aquela ovelha, aquela vaca assada, que era o sacrifício? Deus precisa de carne queimada para ele comer? Deus não precisa. Quando nós estamos orando a Deus, nós fazemos um voto para ele. Você acha que Deus precisa de algum voto meu? Ah, se o senhor fizer isso para mim, eu te faço isso. Você acha que Deus precisa disso? Isso é uma coisa infantil. Deus não precisa. Quem precisa disso somos nós. Comer uma carninha assada, mas Deus não. Tem caso mais grave, por exemplo, pessoas que pecaram e elas querem ter o seu pecado perdoado. Então elas traziam também uma oferenda a Deus. Por isso, quando você abre especialmente o terceiro livro da Bíblia, o Levítico, terceiro livro, o hebraico vai dizer, a gente já começa a ver vários tipos de oferenda. No Levítico, tipos e motivos diferentes. E também o que era oferenda. O que era ofertado era diferente.
Você vai ver oferenda de animais, somente, curiosamente, os animais que a Torá afirma que eram puros. Você nunca vai encontrar a oferta de um animal imundo. Ou sempre era um boi, uma vaca, um carneiro, uma cabra, uma vaca, uma coisa assim. As aves também, a mesma assim. Somente aves puras. A gente vê muito pombas e rolinhas, que é torim. Torim, rolinha é torim. A gente vê oferenda de farinhas, vemos oferenda de azeite, vinho e até mesmo de água. Oferecer água a Deus. Era oferecido na época da festa das cabanas. Havia uma oferta especial das águas. Por quê? Porque diz o Zohar que a humanidade era julgada pela água, pela quantidade de água de chuva que caía sobre a terra. Então a gente vê vários tipos de oferendas, aves, animais ou coisas inanimadas, a farinha, o vinho, a água. São os tipos de oferendas, mas eu pergunto, que categoria justifica você trazer uma oferenda? Então, a Torá vai trazer uma lista para você. A primeira oferenda que aparece não é a ordem cronológica, mas sim que você conheça os tipos de corban, de sacrifício que aparecem nas escrituras. Em hebraico, olá, olá, em hebraico. A oferenda ou sacrifício de holocausto, porque totalmente consumido no altar, no tabernáculo ou no templo. O holocausto, algo que era totalmente dizimado. Mas a palavra em hebraico, olá, em hebraico significa elevação. A pessoa traz com sentimento de elevação para se elevar a mais próximo diante de Deus. Uma outra oferenda muito oferecida é a oferenda de pecados. Existem dois tipos de oferendas de pecados. Uma que é oferenda do pecado, determinados tipos de pecados. E outra que é a oferenda de culpa, que é parecido para outra categoria. Tem muitos detalhes para que você não fique perdido nesse vídeo. Vamos falar em outros vídeos mais além. Além disso, tem uma oferenda muito interessante, que em hebraico chama-se Shamim, que quer dizer paz. A pessoa leva uma oferenda para Deus para ficar em paz com Deus. Não é ausência de guerra, ausência de união, de proximidade, mas a palavra em hebraico diz korban, ela prospera e a gente se dá muito bem com esse tipo de oferenda. A oferenda das pazes. Outra é as pessoas que agradecias todá. Ela era oferecido quando uma pessoa passava por um risco de vida, algo que para ela foi um milagre divino. Essa pessoa ia até o grande templo fazer essa oferenda. É interessante você saber que cada uma da oferenda tem uma forma de ser oferecida. Qual parte a pessoa podia comer, qual parte ia para o sacerdote, qual parte que era ser queimada. Então as ofertas de agradecimento também tinha oferta do dízimo. Não era o dízimo agrícola, não. Era o dízimo com relação a animais. De cada 10 animais, um era oferecido no templo em sacrifício queimado. Existe uma oferenda sobre a farinha, que é chamado minha. Minha, em hebraico, significa presente.
Você dá um presente para Deus. Você acha que Deus precisa de presente? Tem também a oferenda pascal, a véspera da Páscoa, Pessá. E nós temos a oferenda que se chama dos primogênitos, que não tem nada a ver com primogênito humano, até porque não existe nenhum sacrifício humano que Deus cobra da gente. Então, sacrifício dos primogênitos, dos animais. Então, por isso a gente fecha a lista. Existe também uma oferenda também de uma outra forma de presente, seja o vinho, seja o azeite e a água que eu já expliquei para você, que era feito na festa das cabanas todos os dias com relação à água. Então nós vimos uma série de tipos de oferendas de corbã, cada uma para uma situação diferente. E é por isso que os judeus dizem as oferendas e os motivos diferenciados uma das outras. Agora, o que acontece hoje? O que está acontecendo dentro dos templos religiosos? Os líderes religiosos não pedem mais as ofertas, as oferendas, como está no livro de Levítico. Depois você pode procurar lá, até no hebraico, o aramaico, se você quiser. Eles transformaram todos esses holocaustos, essas oferendas, esses animais, eles transformaram em quê? No quê? Eles transformaram em dinheiro, 10% do seu salário. Aí eu faço a seguinte pergunta para você questionar, para você pensar e perguntar para o seu pastor. Pastor, se nós não obedece nada do que está aqui no Antigo Testamento, se o Senhor não obedece nada do que está escrito aqui no Antigo Testamento, por que o Senhor lê e manda nós lermos o Antigo Testamento? Por quê? Por que o Senhor manda nós guardar o sábado, mas o Senhor não faz sacrifício de animais? Pergunta para o pastor. Pergunta para o pastor. E se ele disser para você, porque isso foi abolido, isso é a época da lei de Moisés, foi abolido, então se foi abolido, não funciona para nós, não tem valor nenhum para nós. Foi abolido, não tem valor nenhum. Então por que o pastor carrega uma Bíblia e quando vai ter lá um culto, eles falam assim: irmãos, abram a sua Bíblia no livro de Josué e vamos ler. Ora, se tudo isso que está no Antigo Testamento era a lei de Moisés, se encerrou com a morte de Cristo na cruz, não tem mais valor, por que o seu pastor proíbe você de comer a carne do porco? Ah, mas está escrito lá em Levítico 10. Verdade, está escrito. Mas por que ele não faz os sacrifícios também? Ele proíbe você de comer carne de porco, proíbe você de tomar café, proíbe você de tomar refrigerante, mas ele não sacrifica no altar. Ele não faz os sacrifícios que está escrito ali no livro de Levítico. Você não acha que tem alguma coisa errada nisso aí? Ou vale, ou tem valor, ou não tem valor no Antigo Testamento? Porque do Antigo Testamento, a única coisa que os líderes religiosos pegam do Antigo Testamento é o sábado, a carne do porco e o Malaquias 3:10. Trazei todos os dias uma casa do tesouro. Só isso. Só esses três textos. Só esses três textos. E o resto? Isso que eu acabei de falar aqui, explicar aqui no vídeo para você. Como é que faz? E todas essas ofertas não era feita? Era feita por quem? Pelos israelitas, pelos hebreus. E você é israelita? Você é hebreu?
Meu irmão, minha irmã, eles dizem que eles dizem o seguinte: quando você recebe a sua aposentadoria, você pega 10% do seu pagamento, é seu pagamento, e você entrega na mão do pastor, um homem igual eu, assim, ó, um homem igual eu. Você entrega e fala assim, ó, eu devolvi para Deus o dízimo. Porque quem não devolve o dízimo para Deus é ladrão, mas você não devolveu para Deus. Porque não foi Deus que te deu o seu salário. Se você trabalha registrado, quem pagou o seu salário foi o seu patrão, não foi Deus. Por outro lado, se você é aposentado e você pega 10% do seu dízimo e dá para o seu pastor acreditando que está dando para Deus, você está errada, você está sendo enganada, porque você acha que Deus precisa do teu dinheiro para quê? Para que Deus precisa do teu dinheiro? Esse sacrifício aqui que eu acabei de mostrar para você, você acha que Deus comia esses animais sacrificados? O cabrito, o carneiro, a vaca, o boi. Você acha que quando o pessoal ia lá, os hebreus iam lá, fazia aquele sacrifício ali, matava e queimava aqueles animais, como Salomão fez? No dia que o Salomão inaugurou o templo dele lá, ele sacrificou 25 mil cabeças de boi. Leia lá na inauguração do templo de Salomão. Ele matou e assou 25 mil cabeças de boi. E você acha que Deus comeu aquilo ali? Você acha que Deus ia comer aquilo ali, meu irmão? Você acha que Deus precisa do teu dinheiro? Dos 10% do seu salário ou da sua aposentadoria? Pelo amor de Deus, meu irmão. Abra seus olhos. Abra seus olhos, peça a Deus que te dê entendimento para você enxergar a verdade e sair dessa gaiola aonde estão te roubando, mantendo você preso aí. Que o Criador dos céus e da terra e da fonte das águas abençoe você e a tua família.